Hoje é dia de devocional e nós vamos falar sobre reconhecimento e favor. Essa devocional é inspirada no livro Devocional Identidade e Destino. Se você ainda não tem o seu, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Aproveita, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Você pode clicar também no card que está aqui acima para acessar a playlist dos outros vídeos dessa nossa devocional. Em Ruth, capítulo 2, nos versículos 10, 11, a parte A e 12, a parte A, está escrito assim: Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: Por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Essa passagem conta a história de Ruth, Ruth, Noemi. Noemi ela perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos, porém Ruth não abriu mão de ficar junto com sua sogra. No contexto da história, no contexto bíblico, Ruth estava livre para poder se casar de novo. Ela poderia se casar, ela era jovem, poderia encontrar um marido ou ser resgatada por algum parente do marido para se tornar esposa dele. E ela escolheu viver à margem da sociedade, porque naquele período a mulher, quando ela ficava viúva, ela dependia de cuidados de outras pessoas da sociedade, precisava de alguma obra de caridade, de alguma pessoa caridosa para poder ajudar, porque ela não tinha mais o sustento, não tinha mais os filhos, nem o marido, não tinha nenhum provedor. Então ela dependia de outras pessoas, de atos de caridade para poder sobreviver. E ainda assim, Ruth optou em ficar com a sua sogra. E é muito interessante porque no texto, Ruth ela fala, por que achei favor aos seus olhos? Ela estava colhendo o restante, quando se fazia a colheita, alguns sabugo ou algumas espigas ficavam pelo caminho e as pessoas que eram pobres, elas tinham a possibilidade de recolher algum mantimento, algum alimento ali para si. E ela estava ali justamente recolhendo aquele resto da colheita das terras de Boaz. E ela pergunta: por que achei favor aos seus olhos a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Ela fez lembrar que ela era uma moabita, ela não era uma pessoa que fazia parte do povo escolhido de Deus. E Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra. Ou seja, a fama de Ruth precedeu o conhecimento dela. Boaz ele conhecia a fama dela antes mesmo de conhecer propriamente Ruth. E Boaz ele vinha a ser parente do esposo de Noemi, Elimeleque. E aquela atitude de Ruth sensibilizou o coração de Boaz ao ponto dele pedir para que seus servos deixassem um pouco da colheita pelo caminho para que ela pudesse ter mais para recolher. O que a gente pode tirar de ensinamento desse texto, dessa passagem? Primeiro ponto, Ruth ela não fazia pela sogra algo que fosse para sua glória, algo que fosse para mostrar para pessoas quão bom eram os passos dela, como ela era uma pessoa excelente, formidável, cuidava da sogra dela na adversidade, até porque ela passou necessidade junto com a sua sogra. Porém, nós precisamos entender que diante de um favor, diante de uma boa ação, diante de uma situação como essa que Ruth teve com relação à sua sogra, uma atitude de cuidado, de carinho independente do reconhecimento, as pessoas vão ver e as pessoas vão se orgulhar e as pessoas vão ter uma boa referência a respeito dessas atitudes que você está fazendo, ainda que sem interesse, ainda que sem uma motivação especial, porque você justamente está fazendo sem esperar nada em troca. Então Deus ele tem essa característica dele, ele é amor.
E um ato de amor, ele nunca passa despercebido. O ato de amor, ele transparece Deus em nossas vidas. Então, essa atitude amorosa de Ruth fez com que as pessoas enxergassem ela com outros olhos. E no final da devocional está escrito assim: por mais que você esteja fazendo sem intenção de ser visto, qualquer coisa, as pessoas estão olhando as suas ações e também contando para outras pessoas. No texto, a gente viu que Boaz já conhecia a fama dela, a fama de Ruth. Provavelmente, alguém já tinha falado sobre essa jovem que estava cuidando da sua sogra, que estava passando todas as dificuldades junto com a sua sogra. Então, alguém falou para Boaz a respeito de Ruth. A fama dela já tinha corrido muitos lugares. E, na verdade, esse é o nosso maior testemunho. Ser conhecido pelo fato de se manter íntegro, fiel e disposto a servir independente da situação. Nós vivemos um período, um mundo, onde a infidelidade, muitas vezes prevalece a fidelidade, né? A desonra ultrapassa a honra em quantidade, em número. Só que nós, a partir do momento que entendemos que a nossa identidade não está em nós, não na nossa natureza pecaminosa, mas sim em Deus, temos que entender que essa identidade em Deus, reconhecendo quem Deus é, vai fazer com que nós tenhamos condições de transbordar aquilo que Deus é a partir de nós. Deus é justo e nada passa despercebido por Ele. Ele tem visto seu comportamento e suas atitudes, e dele vem o reconhecimento e o favor. E o último ponto que eu queria falar é justamente sobre isso. Não faça nada esperando o reconhecimento das pessoas. Não faça nada esperando o favor das pessoas. Aquilo que você for fazer, que seja motivado pelo Espírito Santo primeiramente e pelo seu coração, para aquilo que você sente, para aquilo que você entende que você esteja fazendo, que seja justo, correto e fiel a Deus. Se você for fazer isso com essas motivações, certamente o reconhecimento divino e o favor de Deus recairá sobre você. Seja a luz por onde você for e que Deus te abençoe.